Gregário Cycling dessa semana peregrina pela história, pelo misticismo e pela religiosidade do Caminho de Santiago. Uma das rotas mais importantes, para não falar que é a mais importante, encarada por ciclistas viajantes de todo o mundo. Com seus mais variados caminhos, suas lendas e crenças, ela é tema de inúmeros livros e relatos. Muitos brasileiros já passaram por lá, alguns ficaram, e é nesse clima de aventura e autoconhecimento o podcast de hoje. Começamos com a singular história de Acácio da Paz, um carioca que se encantou pela rota através do livro do Paulo Coelho, O Diário de um Mago. Teve a chance de fazer o caminho em 1998 e nunca mais quis sair de lá. Hoje ele acolhe inúmeros peregrinos em seu refúgio no Caminho Francês e compartilha conosco um pouco desses mais de 20 anos por lá. O triatleta Antônio Santos Júnior queria uma aventura, descobriu uma grande transformação pessoal. Ele fez a variante portuguesa do caminho, a pé, e conta como foi o contato com os outros viajantes, seus desafios físicos e o impacto dessa peregrinação no seu dia a dia. Henrique e Beatriz se preparam para encarar o Caminho de Santiago novamente. Na primeira, o Henrique pedalou e a Bia ficou no Brasil. A distância os aproximou. 2 anos depois, eles foram juntos e perceberam que estavam mais unidos do que nunca. O casal narra inúmeras histórias que retratam o espírito desse desafio. O episódio Caminho de Santiago começa agora. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast. Acácio, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Eu é que agradeço, vocês terem aceitado o meu convite, Logo em seguida, eu recebi o convite de vocês. Eu é que agradeço. Acácio, uma primeira pergunta. Você e eu temos nossa certidão de nascimento Rio de Janeiro. E como um carioca foi parar, descobriu e firmou residência em Compostela? Bem, eu não estou em Compostela, Eu estou no caminho, Mas, na realidade, como também nós temos o Paulo Coelho, eu vim no caminho por causa do livro do Paulo, em 98. Então, eu sou carioca, mas nessa época eu estava morando em São Paulo. Eu sou carioca que adora São Paulo, tá? Eu amo São Paulo. Eu consigo trabalhar em São Paulo, eu consigo ter os meus amigos em São Paulo. Sou um carioca. Somos dois. Mas eu circulo melhor no sul do país. Eu não sei porquê, aquele jeito mais do paulista, do gaúcho, do catarinense. Eu gosto muito de como é a família, de como é o compromisso, de como é o profissionalismo, Então, eu estava já por ali, já há anos, Então, eu recebi o livro da minha irmã, ela que tinha lido o livro do Paulo, quando chegou em mim, eu li e falei, eu quero fazer isso. Aí, em 98, eu vim para a Copa do Mundo para trazer uns médicos que eu dava assessoria, medicamentos especiais para a Secretaria do Estado de Saúde. O meu setor é licitação pública. Eu sou experto em licitação pública, em venda de medicamento, material médico hospitalar para a saúde. Trabalhei durante muitos anos nisso. Então, eu comecei a criar um sistema de assessoramento hospitalar para a rede pública, tirando todos os intermediários. Tentaram me matar em Santa Catarina, porque sabe como é que é o Brasil, Então, com isso, eu acabei vindo para cá com uns médicos e aí eu falei, vou fazer o Caminho de Santiago. Então, desde 98, eu fiz o caminho e aí, quando voltei para seguir já as minhas atividades, eu em 6 meses já estava voltando para cá de novo, porque eu, assim, como sou muito curioso, eu comecei a ver, na época não tinha internet, gente? Eu falei, não, tem alguma coisa ali que eu tenho que descobrir que não estão me contando direito. Eu vim para cá em 99 para ficar estudando o Caminho de Santiago, percorrendo o Caminho de Santiago. Em 99 eu fiz o caminho mais de 5 vezes, todo ano, para poder trás para frente, para poder me aprofundar e para poder estudá-lo de uma maneira mais profunda, não nessa maneira onde todo mundo vem. O caminho ele é muito mais antigo, ele tem muita coisa que não querem que a gente saiba dele, entende? Então, esse foi o meu caminho dentro do Caminho de Santiago e até hoje eu vivo estudando dentro dessa imersão do caminho, do que é contado, tudo que é escondido. Esse é o meu caminho, por onde eu vou,
sabe? Então, eu estou aqui desde 99, morando no Caminho de Santiago mesmo. Antes disso, tudo parece fácil, né? Mas antes, para eu poder me manter aqui, eu fiquei 7 anos fazendo voluntário. Eu era voluntário de vários albergues, para poder me manter caminhando, dormindo, comendo. Caminhava, trabalhava, tinha comida, ia para outro albergue, ficava. Então, eu fiquei assim durante 7 anos seguidos. Então, claro, chegou um momento que eu falei, não, vou começar o meu projeto, que foi onde nós iniciamos o projeto do refúgio em 2006. Acácio, eu confesso para você que você contou aí 1 ou 2 minutos de fala e me acendeu diversas perguntas, Claro. Mas eu queria começar pelo começo, porque onde você está, onde é o seu refúgio hoje? Em qual momento da rota? O meu refúgio hoje está no 10º dia de caminho a pé e o 4º dia do pedal, quer dizer, eu estou mais perto da França, muito perto de La Rioja. Meu povoado é um povoadinho de 28 habitantes, onde não tem nada, 28 habitantes, chama Vilória de Rioja, mas eu estou na comunidade de Burgos, estou quase na fronteira de La Rioja, então é onde eu estou. Aqui é onde nasceu o Santo Domingo de La Calçada, que é um santo protetor dos peregrinos, que é praticamente a etapa anterior para chegar à nossa casa de 15 quilômetros. Então, estou perto de Santo Domingo de La Calçada, perto de Burgos, a 260 quilômetros de Madrid, 240 quilômetros de Saint-Jean-Pied-de-Port e 567 quilômetros de Santiago. E essa escolha, a escolha do lugar, eu imagino que depois de tanto tempo caminhando, peregrinando pelas estradas, tem uma motivação especial. Por que você decidiu montar o seu refúgio? Porque, claro que, assim, e na época a gente já sabia o que nós não queríamos, porque por eu ser voluntário em vários lugares, eu não queria ficar aonde fosse final de etapa, quer dizer, maior concentração de pessoas, aonde chega o ônibus, aonde tem maior fluxo de gente, de bar. Por quê? Porque gera mais reclamações, gera uma certa ansiedade, porque existe uma massificação nesses povoados. Então, não tem alojamento, as pessoas ficam nervosas, as pessoas chegam tarde por causa dos ônibus que chegam. Então, é um caos. Eu já tinha ficado nesses lugares atendendo, como voluntário, esses albergues. Então, eu falei, a primeira coisa, eu não quero final de etapa, quer dizer, não é para todo mundo vai, para chegar aqui tem que escolher. Óbvio que eu tenho as consequências, porque como estou em um meio de uma etapa, o meu povoado não é um povoado atrativo, porque não tem bar, não tem restaurante, não tem nada. Então, eu é que tenho que estar fazendo as coisas e somos só 10 camas. Então, também não é para muita gente. Mas essa é a nossa proposta, porque nós aqui, como falamos vários idiomas, então nós podemos interagir com essas pessoas e falar do caminho da maneira da nossa visão de quem vive no Caminho de Santiago, não daquilo que está em livros ou daquilo que alguém contou para eles, entende? Porque quase a maioria vem com esse formato do que existe. Então as pessoas já vêm, então nós vamos falando sem interferir no caminho de ninguém. Nós não gostamos de fazer isso porque a gente entende que cada um tem o seu caminho, mas nós damos uma chave para poder, para que esse propósito dele possa ter sentido, porque a maioria vem e acaba não tendo sentido, sabe que está caminhando, busca alguma coisa, mas não tem a compreensão. Sabe? Então, e é isso que a gente vê, porque tem tantos lugares para você ficar, mas não tem esse aporte de passar uma compreensão do que você realmente está fazendo aqui. Acácio, como te impactou a primeira vez que você fez o caminho? Bem, me impactou, eu achei que era, tipo assim, eu gosto de caminhar, eu sempre gostei, né? Mas na época, em função do meu trabalho, já não estava mais fazendo essa atividade. Mas como eu já conhecia Espanha, conhecia Portugal, o que mais me impactou foi que legal você viver dessa maneira, entende? Porque antigamente era bem diferente antes do caminho. Então, você compartia, cada um era um pedaço de pão, o outro era um chouriço, os albergues eram muito baratos, né? Era um ambiente bem diferente do que é hoje, e as pessoas estavam muito focadas, e todo mundo caminhava mais juntos, porque não tinha tantas opções. Só que, quando você vem já lendo aquilo que já existia na época, né, e você vê aquilo que é transmitido aqui, que na época era transmitido para nós, que eu perguntava muito, eu falava, não, tem alguma coisa aqui que isso não está sendo dito.
Porque antigamente no Brasil só tinha uma associação, que era em São Paulo. Então eles tinham um manual e era baseado no caminho religioso, totalmente religioso, né? E só que quando pisei aqui, eu vi outras informações. Então eu fui buscar essas informações. Então você vai entrando e você vai vendo com pessoas, com professores, com alguns livros que não chegaram no Brasil, né, com outras leituras, com outros historiadores e com as próprias pessoas que moram aqui. Acácio, a sua transição de Baixo Leblon para uma cidade de 28 habitantes na Espanha e França não aconteceu de um dia para outro, foram anos. Mas o que o Acácio do Baixo Leblon era diferente do Acácio que mora hoje numa cidade de 28 pessoas no caminho? Algo, muito diferente. Aí já é muito diferente. Era mais jovem, né? Era muito arrogante, né? Porque eu trabalhava com... Sabe, eu nunca trabalhei para ninguém, eu nunca tive um chefe, sabe? Então, eu sempre inventei os meus negócios, né? As minhas atividades, né? Então, de uma certa maneira, tinha um outro estilo de vida, né? Então, conheço muita gente, né? Conheço o Ricardo Amaral, conheço tudo que você puder imaginar aí do Rio de Janeiro. Então, tinha uma certa relação boa. E vim para aqui e eu tô adorando viver assim, porque aqui eu não preciso ter carro, aqui eu não preciso ter, sabe, eu posso andar com qualquer roupa, meu carro é um carrinho velho, minha casa tem mais de 200 anos, tem tanta coisa para fazer, sabe? A gente tem uma vida muito, muito tranquila, né? Socialmente eu saio pouco, né? Mas sempre no caminho, né? Eu procuro sim dar sempre assistência, falar com as pessoas, né? Porque eu acho que o caminho ele pode transformar sim. E ele ajuda a transformar as pessoas para melhor. Então, eu acho que se eu posso ser essa chave, então eu estou aqui disposto para poder colaborar e contribuir. São tantas pessoas, são mais de 88 mil pessoas que eu já acolhi durante todos esses anos, tá? Que acolhi assim, com responsabilidade minha, porque eu fiquei em albergues municipais, que eu, em 10 meses, foram... 17 mil peregrinos que dormiram em Logronho, onde eu era o responsável, sabe? Então, teve muita gente. Acabei já conhecendo, já perdi contato de pessoas, mas certamente todas essas pessoas se transformaram. Acácio, eu imagino que existe, com a evolução do tempo, e acho que o Paulo até tem um papel que é influente em popularizar, de chamar a atenção na literatura dele para Compostela, né? E eu imagino que, assim como o nosso ouvinte, que deve existir uma versão que seja meio parque de diversões, cheio de histórias e sofisticações. Ainda dá para fazer o caminho de verdade? Quem quiser ter a experiência mais raiz, vamos chamar assim, é possível ter essa experiência hoje ou não? Ou ela já está muito agregada de ruídos? Depende, Álvaro, porque o caminho, ele não existe um manual perfeito para você fazer um caminho, porque, na realidade, esse caminho é um caminho pessoal, ele é um caminho íntimo, certo? Ele só tem esse físico de 819 quilômetros, mas o caminho é para dentro, o caminho é aqui dentro, o caminho não é fora. O problema todo é que as pessoas confundem e, em vez de caminhar para dentro, ficam caminhando para fora. Então, é o móvel, é o vídeo, é a fotografia, é a foto da comida. Isso você acaba não vivendo internamente, você está vivendo sempre para fora. A primeira coisa é você tem que vir em um período onde você já sabe que não tem muita gente. Aí eu só escuto de uma coisa: mas é frio, mas chove muito. Então, vem aonde vem todo mundo, e aí você vai ter a dificuldade de você. E fica todo mundo caminhando sempre no mesmo horário. É muito interessante isso. As pessoas têm todo um dia, mas as pessoas... mas eu fico preocupado porque eu não sei se eu vou encontrar cama. Então, sabe como é que é? Um caminho que você fica preocupado com a cama, um caminho que você fica preocupado com a chuva, um caminho que você fica preocupado, sabe? Então que caminho interior é esse? Então, existe a maneira? Existe, mas só existe quando você está consciente de que eu vou fazer uma experiência para mim, não vou fazer para ninguém.
um dia, já tem alguns anos isso, né? Eu encontrei um muçulmano que estava fazendo o caminho. Na época não vinha, agora vem, tá? Eu achei esse cara praticamente quase chegando a Santiago, ele não falava nada, nunca falou nada, ele só comia uma maçã, aquela coisa assim. Aí tentei chegar perto dele e falar, olha, você está fazendo o caminho, mas você é bem calado, tá. Aí eu sempre pergunto, né? Ele falou assim, o que você mais observou nesse caminho? Eu falei assim, olha que era nessa época, as pessoas ficam com muita vontade, todo o tempo problema de comida, porque existe essa ansiedade de querer comer, né? E ele falou assim, e todo mundo para ficar escrevendo, porque tem a mania do escrever ou de gravar, que antigamente era o caderninho, né? Eu falei assim, e você não faz isso? Aí ele falou assim, eu vou escrever, mas eu só vou escrever quando eu voltar e estiver realmente dentro da minha casa, vou sentar e vou escrever. Aí eu falei, mas por quê? Porque eu sei o que eu vou escrever é o que ficou do meu caminho. Aí eu falei assim, mas você não queria lembrar o nome de alguém, alguma coisa assim? Se eu tiver que lembrar o nome de alguém, o nome da cidade, é porque isso ficou. Se não aparecer na minha escrita, é porque não ficou. Agora, Cássio, como muda, ou como você chegou até a falar um pouquinho sobre isso, que você não interfere tanto com o peregrino que passa pelo seu refúgio, mas como é receber, acolher e depois dar sequência a estrada desse peregrino? E você fez isso de várias outras formas, não só do seu refúgio, mas também acompanhando. Como Sim. É que estar ali ao lado e vendo naquelas pessoas esse toque? Normalmente, Leandro, as pessoas assim, hoje o caminho é percorrido por 157 nacionalidades. Então, em função dos anos, algumas pessoas já chegam aqui por indicação. Alguém fez, passa lá, conversa com a Cássio, com a Aurieta, né? Porque a gente aqui segue estudando. Né, estudamos antroposofia, estudamos energia quântica, tentamos compreender melhor a parte espírita para poder falar desse processo da alma, alquimia, de repente, nós temos que saber. Por quê? Porque a gente tenta entender o que pode estar passando com essa pessoa, porque a pessoa ela chega, ela não sabe nem por que veio. Então fica difícil. E o nosso papel, ele não é de interferir. Então, o que nós tentamos é escutar essa pessoa e ver o que essa vozinha interior dela trouxe ela para cá, o que ela veio buscar. E aí, escutando ela, nós podemos mostrar ou entregar alguma ferramenta, mostrar para ela algum ponto que ela pode ir, entendeu? Diminuir esse ritmo dela. Teve uma senhora que ela veio aqui porque ela queria morrer no caminho. Ela não passou aqui em casa, tá? Eu sei de outros albergues. Ela, quando chegou em Santiago, foi assistir a missa, ela ficou sentada no banco e ela não levantou mais no banco. E ela morreu sentada. Tá entendendo? Olha, sabe? Então, teve tantas coisas que já aconteceram, né? Que comprova toda essa persistência, entende? Que eu estou aqui de poder confirmar, né, as informações que já chegaram e eu me aprofundar para não ficar falando besteira ou passando uma informação que não seja aquela que nós estamos vivenciando, sabe? Uma coisa que mudou no caminho foi a relação do caminho com os ciclistas. Sim. No passado, os ciclistas eram ditos como preguiçosos ou alguém que não vivencia plenamente, porque para viver plenamente era caminhando. Como isso mudou? Inclusive, você tem um papel importante também oferecendo um serviço de locação de bicicletas. Então, como é que você vê essa mudança? Olha só, é da mesma maneira como a gente também não pode, assim, o caminho desde quando nós chegamos aqui, Álvaro, a própria credencial que foi emitida pela catedral, até para não ter aquele papel da polêmica, né? Já escreve, peregrino é aquele que faz a pé, de bicicleta e a cavalo. Então, a partir do momento, eu me senti super confortável. Quando eu como eu já sabia, eu falei, não, eu não vou alterar nada. A única coisa que eu vou fazer é dar a possibilidade de uma compreensão melhor com essa pessoa que usa o meio, a bicicleta, para percorrer o caminho. Então, eu fui começar a estudar o comportamento desse ciclista. Quem é o peregrino ciclista? Então, normalmente, ele é mais tecnológico, ele não tem tempo, porque está muito mais ligado a uma profissão, ele é um empreendedor, ele gosta de velocidade, ele é uma pessoa inquieta,
é uma pessoa muito inteligente, normalmente, eu vejo ele porque ele tem que ser rápido, ele tem que estar, sabe, ele é mais prático com ele mesmo, ele não carrega tanta coisa, ele não fica tão apegado, e ele vem para aproveitar, porque ele é o que gasta mais, ele almoça, ele janta, ele não pleiteia preço, não pede desconto. É muito interessante o papel do ciclista. E ele está sempre disposto a ajudar. Praticamente os albergues, quando nós chegamos, qualquer coisa, passaporte perdido, dinheiro, moneda, chama o ciclista para ver se você encontra esse peregrino, pode dar para ele, que você pode ter certeza que ele vai encontrar o cara. Hoje, o ciclista, as bicicletas são mais caras, né, são mais leves, e eles são mais tecnológicos, porque hoje faz o caminho em 12 dias, são mais resistentes. E começou a crescer o quê? A mulher ciclista. Por quê? Porque é empresária, vem com o marido. O que mudou? Todo aquele lado purista do caminho, peregrino é todo aquele que vem com a sua mochila a pé e com a sua concha. Não pode usar e mandar nem a mochila. Viu que o quê? Gente, está passando 35 mil ciclistas. Esse aí é um cliente. Não tem como. Porque ele não reclama, Álvaro. Se ele chegar, olha, tem uma cama aqui, ele tem, olha, teve água fria, ele tem, olha, ele não reclama, ele quer a cama dele para seguir, ele quer guardar a bicicleta dele, e o dia seguinte ele quer fazer, porque ele vai no restaurante, vai comer um bom prato de jantar, vai tomar o seu vinho, vai falar, vai deixar tudo certinho, no dia seguinte vai acordar um pouco mais tarde e vai pedalar e fazer os 60 quilômetros dele, os 70 quilômetros dele, sabe? E vai curtir da mesma maneira, porque eles tiram foto, eles são... A única diferença que dá, qual é a diferença desse ciclista hoje? E como ele não pisa no chão, então ele não tem esse contato físico dessa energia. Então ele só recebe a energia aqui, mas ele não está pisando no chão. Então a gente até fala pisa no chão, mas é pisar mesmo, entendeu? Porque ele fica sempre em cima da bicicleta e gerando em cima de borracha. Então ele não tem esse contato mais energético do que é o caminho, como energia em si. Por isso que o peregrino a pé ele sente mais energeticamente o caminho do que o ciclista. Mas isso não quer dizer que um sente menos do que o outro, porque tem pessoa, tem hoje peregrino a pé que só caminha e baixa a cabeça e vai e não faz nada mais, entendeu? Só faz quilômetros. E eu gosto sim, porque hoje é um meio que acaba sustentando todo o caminho. Por quê? O ciclista ele é o único que começa lá em Saint-Jean e vai até o fim. E outros caminham só 10 dias, caminham mais 10 dias, entende? O ciclista não, ele começa e vai. Pá. Então, isso é sustentável para o próprio caminho. E, Acácio, nessa sua experiência de décadas, que momento de vida é um momento adequado para fazer o caminho e que momento de vida não é adequado para fazer o caminho? Isso aí a gente vê mais ou menos no número seguinte. Normalmente, quem não está contente, quem não está feliz, vem fazer o caminho. É difícil você ver alguém que esteja bem fazendo os 800 quilômetros. Isso é a nossa conclusão. Tem alguma busca, tem algum incômodo profundo que se faz o caminho para buscar esse remédio. É isso aí, tá entendendo? Os jovens é quando termina a faculdade, mas aí não tem dinheiro, os pais ajudam, então ele vem para saber o que vai fazer depois, né? Porque aqui tem a cultura do ano sabático após a universidade, né? Então, culturalmente eles fazem isso. A gente gosta muito de recebê-los porque são jovens ativos, né? Perguntam muito, é muito satisfatório estar com eles, né? Eu gosto muito. E a maioria, assim, acima de 40, 41, 42, estão mudando, ou estão se separando, ou não estão contentes com o trabalho, né? Alguma coisa está passando para tomar essa decisão para vir fazer o caminho. Agora, você mencionou que tem gente que vai fazer um turismo mesmo, como se fosse visitar Sim. Paris, Londres, e talvez esse perfil conecta menos, porque está mais preocupado em ficar fazendo registros nas redes sociais que estava aí para parecer uma imagem bacana do que vivenciar o caminho. Mas alguma coisa fica, entendeu, Álvaro? A gente sabe que alguma coisa ficou, alguma coisa toca a pessoa, vai demorar um pouco se despertar, talvez ele vai voltar no próximo ano,
entende? Mas alguma coisa fica porque realmente muito dinâmico, sabe? Você vê muita coisa, pessoas de várias idades. Então, se você pode falar com as pessoas, é melhor ainda, porque aí você... E é isso que é a riqueza do caminho, é essa interação, da troca das búsquedas de cada um, né? Que cada um está buscando realmente. E de várias religiões, tem gente aqui de todas as religiões. Olha só como é coisa. Você sabe que os luteranos não creem em nenhum santo. E a Alemanha é o segundo maior país de maior número de peregrinos. Incrível, né? E eles vêm por quê? Pelo caminho espiritual, não por causa de Santiago. Acácio, depois de tanto tempo fazendo o caminho ainda te toca? Você ainda tem um período do ano, tem algum momento que você vai e percorre algum trecho para se encontrar? Ele ainda só te no faz inverno. Bem? Hoje, praticamente, se eu quero já caminhar, é no inverno, onde não tem ninguém. Vai ter 2 pessoas, 4 pessoas no inverno, entende? Porque aí é onde a gente vai fazer o trabalho. É óbvio que o caminho, e eu claro, eu estou sempre circulando no caminho de carro, né, para visitar as pessoas, para falar com um e com o outro, porque ele já faz parte já essa nossa rotina, né, de falar com as pessoas. Mas quando a gente decide entrar no caminho, a gente tem que entrar, sabe, tem que entrar, receber, né, mas aí a gente faz já no inverno ou agora trazendo grupos, né? A gente vai organizar grupos para ver esse outro lado do caminho. Então, nós vamos também estar com pequenos grupos falando e mostrando esse outro lado que ninguém vê do caminho. Então, nós vamos compartilhar o nosso estudo com essas pessoas. E aproveitando, Acácio, quem quiser conhecer seus serviços e ter o seu apoio e essa visão única que você está dividindo aqui com a gente sobre o caminho, ou os vários caminhos, qual é a melhor forma de entrar em contato com você? É pelo nosso site. O nosso site tem todos os serviços ali, acacioyorieta.com, ou diretamente com o meu WhatsApp, né? E nós agora, a própria página, a gente já tem aquele link de mentoria, até para poder orientar as pessoas. Então, nós falamos ali, são 5 idiomas, as pessoas entram, falam qual é o idioma que está querendo já falar com a gente, agenda, e nós fazemos por Zoom, né, por um donativo. Nós não cobramos, nós fazemos por uma doação. Aliás, uma menção, Acácio Orieta. Orieta é a sua esposa que você conheceu aí no caminho? Caminhando, em 99. Acácio, tem uma escolha de oferta de serviço que você define como refúgio, e não como uma posada, e não como um albergue. Isso. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Muito bem. Albergue hoje, as instalações são maiores, né? Hoje você vai ver os albergues de 40 lugares, 60 lugares. O refúgio é aquele que refugia mesmo, aquele que a gente refugia. Ele está aqui com 10 pessoas, nós preparamos a cena, comemos todo mundo junto, fica todo mundo... Pela noite nós conversamos, interagimos. É como se a gente estivesse dentro de um refúgio, compartilhando e falando em vários idiomas, e não albergando pessoas. Porque o albergue você só dorme e vai comer fora. Que não, o refúgio está tudo dentro. É que nem o refúgio de montanha. Você está lá na montanha, entrou, tem a comida dentro, tem um fogão ali, tem tudo ali, então fica todo mundo junto. Então é o todo mundo junto. É refugiado mesmo, nós estamos juntos aqui. Acácio, que prazer inenarrável contar essa história com você hoje, ouvir um pouco mais sobre o caminho, sobre como você vivencia ele. Eu não tenho dúvida que a gente precisaria de uns 30 dias para poder, caminhando a pé com você, explorar todo o potencial dessa conversa. Mas aqui o que não impede que seja um plano para que a gente encontre ele lá. Mas fica aqui a gratidão pela sua disponibilidade, pela sua conversa e pela inspiração que eu tenho certeza que você transmite não só para a gente, mas para todo mundo que está escutando esse podcast. Obrigado, Leandro. Fico aqui à vontade. Quando vocês quiserem falar sobre caminho de bicicleta, vamos um dia só falar caminho de bicicleta. Tem tanta dúvida aí para o seu ouvinte, sabe? Vamos aí, tranquilamente. Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. Vista a nossa camisa. Visite o site da WUM, que está na descrição desse podcast, e adquira a sua Jersey Gregário.
Se você se imaginou a caminho de Compostela, sentado e trocando uma ideia com a Cássio, pode ter certeza que eu também. E não vai ser diferente agora. O Antônio Santos também é um papo nota 10. Se liga. Antônio Santos Júnior, é um prazer ter você aqui conosco no Gregário Cycling para falar um pouco da sua aventura, indas e vindas em território português e espanhol, lá realizando o caminho de Santiago. O prazer é meu. Virei fã do programa recente, aí, o contato com o Nico, e não tenho perdido um episódio desde então. Um prazer poder compartilhar um pouquinho da história com vocês, né? Antônio, obrigado, prazer por estarmos juntos. Antes de fazer caminhos na Península Ibérica, você teve experiências no Brasil, como o Caminho da Fé, ou como vários dos caminhos que existem no Brasil? Bom, o Caminho da Fé, eu tomei conhecimento dele depois do Caminho de Santiago de Compostela. Na realidade, eu morava em Taubaté, sou nascido e criado em Taubaté. Então, o que é muito comum aqui pra gente é fazer o caminho até Aparecida, são cerca de 45 quilômetros. Então, eu fiz algumas vezes esse caminho, normalmente a pé. E essa foi uma das coisas que eu vi também, o quanto o caminho, para algumas pessoas da região do cotidiano, ele não é tão divulgado. Em Portugal eu senti essa dificuldade com algumas pessoas que nem sabiam do caminho, e por exemplo em Araraquara também algumas pessoas não sabiam nem do Caminho da Fé. Na Araraquara saindo de Água das Pratas e indo até Aparecida do Norte. Então, assim, não me preparei antes para esse caminho, mas já tinha um conhecimento de como era lá. E, assim, a questão de preparação física para esse caminho, eu sou praticante de triatlon, faço triatlon de maneira amadora, né? Então, assim, já tinha uma preparação básica antes do caminho, se assim posso dizer. Agora, o caminho tem uma conexão importante aqui na Gregário, porque o Nicolas meio que começou no meio da adolescência dele, aos 13, 14 anos, fazendo o caminho com a família dele, né? O Caminho da Fé, apesar lá de Ribeirão, mas veio aqui para o estado de São Paulo para fazer o Caminho da Fé. E por que fazer a pé e não de bicicleta? Eu tive alguns pontos, assim, eu tive 30 dias de férias no trabalho, que não é uma coisa muito usual para mim, então tive 30 dias, falei, vou fazer uma viagem, um mochilão. Aí eu queria acrescentar alguma coisa, como eu já fazia esporte, aí comecei a procurar e pintou o Caminho de Santiago de Compostela, aí fui pesquisando qual caminho fazer, são mais de 100 caminhos disponíveis, né, desde o caminho espanhol, caminho francês, aí tem as vertentes dos dois caminhos, caminho português. Aí comecei a dar uma fuçada, e como eu já tinha feito, como eu treinava para triatlon já há cerca de algum tempo, e pratico esporte desde criança também, joguei futebol, joguei tênis, eu queria um desafio. Eu falei, se eu fizer o caminho de bicicleta, mas na minha cabeça a bicicleta ia fazer, sei lá, 50, 60 km por dia, 100 km, não ia ser uma dificuldade física para mim, então fui procurar uma dificuldade física além da mental, que já é o caminho. Então optei por fazer a pé com uma distância relativamente maior do que as outras pessoas procuram fazer. Elas procuram fazer de 20 a 25 quilômetros por dia. Vou botar um desafio para mim, vou fazer uma maratona por dia. Então, a ideia do caminho veio com essas férias e a ideia de fazer a pé veio com essa busca do desafio. Mochila nas costas, pé no chão e vamos dar uma desafiada aí no físico também. Mental e físico, né? Eu acho que você pontuou muito bem. No total, desculpa a ignorância, o caminho português, né, que é a vertente que você fez, quantos quilômetros em total eram e quantos dias, mais ou menos? O caminho são cerca de 700 km, o caminho central português. Eu fiz 720 km porque tem alguns desvios passando por mata, né? Quando você chega em algumas cidades, você tem algumas opções de desvio. Então, assim, não é que ele não seja oficial, mas você faz um desvio e volta para a mesma rota. Então, eu optei por fazer esses desvios a mais. E a questão que comentou a pé, que é físico e mental, né, vai muito ao encontro do que a gente vê no caminho de fato, que a primeira semana do caminho ela é muito física. É dor no tornozelo, aí envolve alguns erros também de ser jovem no caminho. Eles colocam, né, normalmente colocam no caminho que a ideia é de você sair com a mochila com de 7 a 10% do seu peso corporal. Mas naquela de super-herói, eu falei, não, 20% eu acho que dá. Aí você acaba pagando o preço. Então a primeira semana fica muito física do caminho, depois ela volta a ser mental. Assim, o caminho foram 720 km e depois eu tenho um certificado dele, até que eu fiz um quadro e tem em casa hoje. Mas você comentou alguns preparos prévios que você errou, né? Eu acho que até uma temática que é comum. Primeira vez que a gente faz algo, a gente nunca vai fazer com perfeição. Algumas dicas que você daria para, por exemplo, eu quero fazer agora a pé. Estou total fora do meu barco. Tenho.
o pessoal costuma falar que o caminho começa na porta da sua casa, né? Então, assim, se prepara o caminho quando você está dentro de casa já. Então, a primeira dica que eu tenho com relação do caminho, de fato, é essa da mochila, do peso corporal de 7 a 10%. A segunda é relativa às estações do ano, né? Quando escolher, Europa, principalmente, tem a estação do ano que é muito fria, o inverno. Tem estação do ano, o verão, falo, pô, o verão me atrai e tudo mais, mas o verão é uma época que está muito cheio também. Então, se você quer um pouco mais de pensar um pouco na vida, talvez o verão não seja a melhor da estação para procurar o caminho. Eu procurei a primavera, foi a época que eu conciliei férias e também uma época que a temperatura tá numa condição relativamente boa, né? Peguei temperaturas entre 8 e 23 graus, isso entre 8 e 23 graus. Então, esse é o segundo conselho que eu dou. E o terceiro conselho, muito importante, façam com tênis confortável, que já estejam acostumados com ele. Eu tentei inventar moda também, fui fazer com uma bota, pesquisando em sites e tudo mais. Abandonei a bota no terceiro dia, fiz de tênis mais 12 dias, se não me engano, e terminei o último de chinelo Havaianas, que não falha nunca. Antônio, a sua motivação foi espiritual ou esportiva em fazer o caminho português? Eu acho que a espiritual foi maior, porque assim, a esportiva, como eu estou acostumado com a questão de treinamento e a dificuldade, ela foi um fator que eu quis colocar como um plus no caminho, mas acho que ela foi mais espiritual. A motivação, eu vim de um termo de relacionamento de 11 anos, você está naquela fase que não sabe se compra uma bicicleta ou se casa, no fim acabei comprando uma bicicleta, mas isso é uma história para um outro... podcast. E aí tava naquela fase, tinha mudado de cidade, saí de relacionamento, o que eu vou fazer? Aí pintou as férias, falei, vou pro caminho. Eu sempre fui muito religioso, meus pais são ministros de Eucaristia, eu tinha uma tatuagem de Santo Antônio no braço, e agora tem a de Santiago de Compostela também no braço, e aí fui buscar espiritual, mas passar um tempo comigo mesmo. Todo mundo fala muito a questão de, terapia e tudo mais, que tá muito na moda agora. A minha terapia, eu encontro ela muito no meus treinos, sabe? Pulo na piscina, eu penso em tudo, e saio de lá, não lembro de nada que eu pensei, e o caminho de Santiago acho que foi um pouco disso daí também. Buscava mais, o que eu gosto de fazer, o que eu faço quando eu tô sozinho. Eu acho que o mindset foi mais esse daí, mais espiritual e mais mental. E que ano você fez o caminho? Eu fiz o caminho em 2019. Fiz em abril de 2019. Antes da pandemia, ainda pegou uma época que podia viajar sem máscara, sem vacina. Podia. A preocupação era só saber onde ia dormir no final do dia. Mas assim, a época que eu peguei, eu aconselho muitas pessoas a fazerem, porque assim, de fato, temperatura amena, quantidade de pessoas positiva. Então assim, e o ano dei muita sorte, de fato, que há 2 anos aí a gente está vivendo essa situação meio atípica, se assim a gente pode dizer, na nossa cidade. É verdade. Mas, cara, tem um fato curioso. Você falou, você vai sozinho, mas tem muito do processo de viagem que é de conhecer histórias, conhecer pessoas no caminho e justamente poder socializar com pessoas que talvez você nunca conhecesse se você fosse, talvez, num grupo até, né? Porque você acaba fechado na tua própria bolha. Tem uma frase que eu li, eu li alguns livros, né, durante a preparação, e alguma frase em algum desses livros que eu não me recordo, ela fala que você pode caminhar com alguém, mas ninguém vai conseguir caminhar por você. Então, assim, eu acho que isso é bem o mindset do caminho, sabe? Que de fazer sozinho, a vertente de fazer sozinho é muito significativa para quando você está numa maneira que você querendo, não se descobrir, mas assim, vou fazer sozinho, ver o que eu estou a fim de fazer, se eu quiser parar, eu paro, se eu não quiser, eu continuo, conhecer pessoas, dormir em tal lugar, estou a fim de comer alguma coisa, alguém te convida, você está numa situação, você escolhe. Quando você está com mais alguém, você tem que dividir o momento, querendo ou não, são 2 pessoas tentando olhar de um jeito só, né? Eu vi alguns relatos até de 4 amigos que fizeram o caminho, e um deles falando, não teria feito o caminho se não fosse por ele, um amigo, no caso, porque aquela questão de não sair de casa, quando você tem um companheiro de treino, as coisas fluem melhor, mas eu vi gente também que abandonou o caminho porque estava com mais pessoas juntos, sabe? Porque não fez o caminho dele, estava vivendo situações que não eram de fato a da pessoa. E tem uma passagem até no caminho, eu estava chama Casa de Fernanda, numa cidade, era um albergue, e eu cheguei lá. Nesse dia, tinha chovido o dia inteiro. No caminho, normalmente andam 20 km. O pessoal tinha andado 15 km, porque a cidade era muito próxima. A cidade anterior era muito próxima. Pegaram muito barro, andaram 15 km. Eu normalmente acordava às 6 da manhã e parava por volta das 4, 5 da tarde. E o pessoal normalmente acorda entre 8 e 9 horas e para as 3 da tarde, porque é pesado, tem sol, mochila nas costas e tudo mais. E tem muita gente que gosta de aproveitar a cidade no final do dia. Nessa casa de Fernanda, eu peguei o dia inteiro chovendo. Aí eu cheguei na casa de Fernanda, já estava certo que eu consegui lugar de hospedagem lá, porque eu não reservava antes. Eu ia deixando o caminho me levar um pouco. Quando eu cheguei na casa de Fernanda, estava cheio.
E eu falei, putz, não acredito. Tava de capa de chuva, chovendo, e eu uso óculos, porque já tava chegando a noite para ver as setas, né? Eu fiz o caminho sem nenhum auxílio eletrônico, eu fui só com um livrinho chama John Breiler, se não me engano, e eu fui seguindo as setas amarelas que tem estampada no caminho, algumas no chão, umas num hidrante, outras em árvore, enfim. Quando eu cheguei na casa de Fernando, perguntei para ela, falou, tem lugar? Ela falou, putz, não tem. Cara, aquilo me deu um desânimo. Aí e tinha chovido o dia inteiro. Eu falei, qual que é a cidade mais próxima com hospedagem? Ele falou, 10 quilômetros. 10 quilômetros nesse pace que você anda no caminho, são mais 2 horas. Já tá à noite já, que era primavera. Eu de óculos, sem auxílio eletrônico, que eu não queria mesmo, de fato, ter. Aí eu sentei, ela falou, tenta aí, toma um chá. Eu lembro, ela fez um chá com bolacha, que é muito usual para eles lá. Sentei para tomar um chá. Aí, voltando à pergunta, né? Tinha um pai e filha irlandeses fazendo o caminho. Aí ela saiu, eles estavam aquela não briga de pai e mãe, mas aquele gato e rato de pai e filha, sabe? Que um fica pegando o pé do outro. Ele andou devagar. Falou, ela é apressada. Ela chega lá ainda nesses bate-papos, a gente conversando. E assim, para ele, o caminho foi sensacional, porque ele era separado da esposa e conversando com a filha ali, ele teve um tempo mais para ficar com a filha. Então, assim, foi uma somatória de fatores. E para mim, a situação que eu precisava viver era uma situação muito sozinho mesmo, sabe? De fato, o que eu gosto de fazer, o que eu quero estar. Naquela situação, provavelmente, se eu tivesse com mais alguém, talvez eu escolheria ficar num hotel, o que quer que seja. Bom, eu fazendo isso, sentei no banco, do lado de fora de capa de chuva, ela falou, tira a mochila. Eu falei, se eu tirar a mochila, eu não vou voltar a caminhar de novo. Fiquei de mochila e tal. Aí trouxe o chá, ela falou, meu marido vai chegar, espera um pouco, ele quer te conhecer. Assim, ela tava sendo empática só na situação ali. Aí eu perguntei, falou, você não tem um chuveiro quente só pra eu tomar um banho? Eu durmo no sofá aqui fora, não tem problema. Aí foi passando, o marido dela chegou, ela falou, não, vou arrumar um lugar pra você. Arrumaram um colchão lá dentro. Fizeram uma janta, que eles usualmente fazem para os peregrinos que estão lá, né? Aí fizeram uma janta e ele fabricava algumas bebidas dentro na casa dele lá no fundo. Acabei tomando um pouquinho de cachaça com ele lá, já papo vai, papo vem. Aí tava mostrando tatuagem de Santo Antônio. E aí fiquei dentro da casa. Cara, sei que a gente foi conversando e o papo foi até 3 horas da manhã. E eu sempre saía às 6 da manhã. Acordei aí, na conversa, às 3 horas da manhã. Eles falaram assim, você não vai acordar amanhã? Eu falei, não, eu vou acordar. Ele falou, você não vai acordar amanhã? Eu falei, vou acordar. Aí ficou nessa dúvida, eu fiquei meio amarrado ainda. Eu falei, louco, como é que eles duvidam de mim? Eu tô conversando, você vê aquele pensamento na cabeça, nem me conhece. Aí fui, tomei um banho e tal, fui sair, falei, pega um café no caminho. Normalmente abre às 8 horas, 9 horas, né, o comércio. Quando eu abri a porta pra sair, tava chovendo, mas tinha uma cestinha com uma fruta e um misto frio pra mim. Falou, a gente sabia que você ia acordar, bom caminho. Então, assim, provavelmente eu não viveria esse tipo de experiência se eu tivesse com mais alguém. Mas, por exemplo, o pai e a filha irlandeses que foram no caminho viveram uma outra experiência que eu acho que era a experiência que estava esperando eles aí, pensando no lado espiritual, né? E sabe, ouvindo o seu relato e outros relatos de viagens, tem uma coisa que eu não sei se você viveu, que é uma sensação de liberdade, onde você só tinha que negociar com você. Você não tinha que negociar com outras pessoas, a expectativa quem dava era você. Se você estava afim de ter relacionamento, conversar com alguém, não conversar com alguém. Então, acho que essa é uma sensação rara e talvez muito rica. Não sei se você viveu ela durante essa sua expedição. Muito. Tem uma passagem que ficou gravada na minha cabeça também, que é, tem porta que a gente sobe por dentro. Então, assim, o fato de você fazer o caminho sozinho, o que é muito massa é isso daí, você poder escolher, não, vou dar uma esticada, não vou dar uma esticada. Eu cheguei em Coimbra, eu tinha vontade de conhecer a Universidade de Coimbra, por exemplo, mas falei, putz, preciso descansar que amanhã vai ser meu maior dia, eu vou fazer 62 km. Então, assim, mas você tá ali na situação, quando você faz sozinho, você faz suas próprias escolhas. Eu conheci muita gente por causa disso daí, eu mudei minha rota no meio do caminho, que eu escolhi ficar um dia em Porto, que eu conheci no caminho o Jesper, que era um alemão, e a Monique, que é uma suíça, e a gente ficou amigo, eles eram veganos, eles iam passar em Porto, eles tinham muita dificuldade com a língua, e eu tinha facilidade, né, pelo inglês e o português, de conseguir traduzir para o pessoal. Aí eu fiquei com eles um dia em Porto, levei eles num restaurante vegano, é coisa simples, mas você vai vivendo, sabe, e é legal. Teve um dia que eu fiquei de alimentação de 6 pastel de nata. Conheci gente no caminho, conheci o Jay, que é um cara no caminho, que foi uma puta experiência. Ele é um americano de 70 anos, que já não tem mais cartilagem nenhuma no joelho, já fez o caminho 10 vezes, entre os caminhos, né? E com o Jay no caminho, a gente conversando, ficou tomando uma cerveja até um pouco mais tarde, no albergue lá, ele tocando uma viola que ele levou no caminho, e nessa conversa, a gente falando um pouco sobre chegar, como que é o caminho, as melhores experiências dele, acabei perguntando, né, um cara com experiência já quer o pote de ouro, né, igual pro Nicolas, ou como você chegou nesse nível aí no ciclismo. Eu já perguntei pro JJ, e aí, como é que é chegar em Santiago de Compostela, o que você sente? Ele falou, você não quer saber? Eu falei, não, quero sim. Ele falou, você não quer saber? Eu falei, cara, eu quero. Ele falou, cara, você não vai sentir nada. Eu falei, como assim não vou sentir nada? Tá maluco? Ele falou, cara,
é o caminho, cara. Você vai ver que você vai curtindo o caminho. Isso aqui, a gente tomando cerveja e tal. E a gente falando com o Jay, a gente tava em Portugal ainda. Aí, albergue lotado, cara. E a gente, pra ir no banheiro, tinha tomado uma cervejinha. Eu saí, falei, Jay, acho que eu vou na rua, cara. Eu falei, como assim você vai na rua? Eu falei, não, vamos já na rua ali, Jay. Ele falou, mas se a polícia chegar, I don't speak Portuguese. Ele falou, mas você fala? Eu falei, não, cara, a gente dá um jeito. Ele falou, cara, faz 60 anos que eu não mijo na rua. Aí, é tipo, a experiência que você vai vivendo, aí saiu, no outro dia encontrei com ele em outra cidade, dei uma segurada no caminho, estiquei até um pouco mais tarde. Então, assim, acho que a somatória de vivência do caminho aí que é o tchan da situação. E, Antônio, algumas pessoas relatam, e nessas expedições, especialmente num lugar que tem uma mágica, tem uma espiritualidade, de terem experiências únicas, extrasensoriais, espirituais até, de você ter contatos com pessoas que fisicamente não estão ali. Você teve algum tipo de experiência como essa? Talvez eu não tive experiências como essa, mas assim, eu tive uma mudança de chave, acho que foi um gatilho bem grande na minha vida, bastante, até brincadeira, quando a gente estava falando, o Nicolas falou, te chama de Juninho, eu te chamo de Antônio. Quando eu comecei a trabalhar na empresa que eu atuo hoje, né, na Embraer, o pessoal começou a chamar de Antônio e tal, e sempre foi Juninho, desde a infância, até os 20 anos, mais ou menos. Aí o que eu brinco com o pessoal é que é o seguinte, eu era mais explosivo no passado, sempre gostei de luta e tudo mais. Depois de um tempo, você começa a olhar as coisas com um pouco mais de calma, e eu acho que ali foi o gatilho para eu dar uma mudada. Porque quando você está no caminho, parece que você quer paz, você quer conversar contigo mesmo. Eu não tive nenhuma dessas passagens. O caminho ele é meio místico, né? Na verdade, sim, desde a história dele, do apóstolo Tiago, a história do caminho, vou tentar só dar uma resumida, mas assim, a história do caminho apóstolo Tiago pregava naquela região, acho mais ou menos no ano 20 depois de Cristo, e no ano 800 depois de Cristo, um pastor viu uma chuva de estrelas, foi ver onde a chuva de estrelas acabava, encontrou os restos mortais do apóstolo Tiago. Alguns dizem que veio de barco, que é de Finistéria, e por isso que tem a vieira, que é o símbolo e tudo mais. O pastor foi chamar o bispo, ele foi ao local e viu a mesma chuva e encontrou os restos mortais. Aí tem muita de lenda, ficção no meio disso tudo, mas o que de fato se tem é que um dos apóstolos que acompanhava o Tiago, eles encontraram 3 túmulos na região, e um dos túmulos era desse apóstolo que chama Atanásio. Estava escrito o nome na lápide. Então, assim, isso já deixa o caminho meio místico. Junta que muita gente da história aí já foi pelo caminho, até Napoleão e tudo mais, vai deixando ele místico, e muita gente relata isso daí, inclusive o Paulo Coelho no livro dele. Eu não tive essas experiências, mas eu tive, acho que, uma mudança, um mindset de vida, sabe? De como abordar as coisas, de como ver as situações. Putz, tem um problema. Tinha dia que eu não sabia como que eu saía para andar no outro dia. Se fosse antes, eu falei, vou ficar aqui, ou, sei lá, não vou resolver, deixa a gravidade resolver. Eu acho que depois do caminho você começa, não, peraí, o problema é meu, eu que tenho que resolver isso daí. É um processo, né? Eu acho que o caminho justamente não é, acho que você definiu antes na chegada, né, falando, que não se trata da chegada, mas trata do caminho, do processo de chegar lá. E que, de certa forma, se replica a qualquer coisa que a gente vive, qualquer processo que a gente vive na nossa vida, né? Não, o processo, de fato, é muito legal. Eu me identifico muito com os últimos 2 anos pelo que me preparei para fazer o caminho. Os últimos 2 anos eu estava me preparando para um Ironman. E morava em Araraquara. Eu não sou, de fato, de Araraquara, eu sou de Taubaté. E eu conheci muita gente em Araraquara, nesse período de treinamento, que estava se preparando, se não me engano, eram 13 pessoas de Araraquara que estavam no processo de ir pro Ironman. A gente passa muito tempo junto, você passa muito tempo em cima da bike, a gente com dor, um ajuda o outro, fura pneu, um volta para ajudar, e um que cai, vai pro hospital, um amigo ajuda, sempre tem um conhecido para fazer alguma coisa, consigo um desconto pra você em tal peça. E assim, é solitário, mas não é solitário, porque você conta com as pessoas ali, você vê, às vezes você tá num dia ruim, alguma pessoa te puxa. O caminho, ele tem um pouco disso daí, sabe? No caminho, às vezes você tá num dia ruim, alguém passa, você vai junto. Lembro que um grupo de 4 espanhóis, foi o dia mais difícil que eu tive no caminho. Eu tava numa estrada que era parecido com a Dutra que a gente tem aqui em Taubaté, e na contramão, né, andando, tava de capa de chuva e óculos, por causa da miopia, procurando as setas, já tava andando a 1 quilômetro, começou a chover granizo, falei, não acredito, eu me escondi atrás de uma árvore, porque não tinha mais nada no caminho, aí passou um grupo de espanhóis correndo, aí desperta aquele senso de competição, falei, vou atrás, aí fui acompanhando os caras assim, mas eles levaram o meu caminho, eu acho que é o espírito que eu tenho um pouco com os amigos, quando eu tô treinando pra Ironman, pra que quer que seja, e é um pouco do sentimento que você tem, e as pessoas do caminho,
caminho, por exemplo, o Jay é um cara que eu converso com ele até hoje, mora nos Estados Unidos, tem 70 anos, era bombeiro, tipo, não tem nada a ver comigo de personalidade, nem nada do tipo, mas você se identifica com algumas situações que você passa ali. Então, eu acho que tem muita correlação entre os nossos treinos, o esporte e o caminho de fato, as opções. Toda hora você está escolhendo alguma coisa, né? Por exemplo, eu vou fazer uma prova, eu saio para nadar, começo do lado esquerdo ou do lado direito, para onde está a corrente, que boia que eu viro, fico no pé, eu saio, tá rápido ou devagar, olho no relógio. Essas coisas vão passando pela minha cabeça durante uma prova. Tô forte, tô fraco, vou aguentar correr depois. Tomo um gel agora, espero mais 5 km, eu começo a tomar água agora. No caminho é bem parecido. Pego água da fonte ou não? Eu não levei garrafa térmica, eu levei garrafinha de plástico, pegava água de fonte no caminho. Tira a blusa ou não? Tá ventando, põe a blusa de volta. O que vai ser meu almoço? Pego nessa vendinha, não sei onde tem a próxima. Vou almoçar morango hoje mesmo, que tá barato aqui na venda. No começo do caminho eu fiz algumas opções, por exemplo, no segundo dia eu parei num bistrô e fui comer. Eu fiquei com aquilo na cabeça, virou um peso na minha cabeça, falei, é peregrinação, é desapego, vou almoçar aqui. Aí comecei a parar em quitanda e tudo mais. Então, assim, é muito escolha do dia a dia, você conhecendo as pessoas, vai vivendo, alguém convida você para uma situação, você fala, legal, vou aqui, eu vou passar o dia com essa pessoa. O Jesper, que era que eu comentei, ele tinha operado o joelho, queria fazer 42 km, que era chegando em Porto, e o pessoal, como normalmente faz 25, mas em média, não tinha ninguém para acompanhar ele. Ele falou, posso com você, só que você tem um pouco mais devagar. Você vai junto, então assim, é mais ou menos um treino, alguém vai no pace um pouco mais devagar, mas é aquele dia que é só um giro seu, vou junto. Então eu acho que tem muita coisa que a gente compara com os dois, inclusive na prova, por exemplo, pelo menos meu mindset quando eu chego na prova, é lembrar do caminho. Eu tem dia que eu falo, eu fiz aquele treino de, sei lá, de 10K para 38, agora eu vou correr mais forte que isso porque eu tô na prova, e eu fico trazendo as coisas pra minha cabeça. Do caminho eu acho que é bem parecido. E logisticamente, cara, você falou alguma recomendação para quem quer fazer? Tem uma agência de viagens? Você reservou tudo por conta própria? Você falou que você ia parando meio on the go, mas mais ou menos reservava antes? Então, eu li bastante antes e eu peguei esse livro do John, que eu comentei com vocês, como base. E o livro dele é bem legal, porque ele mostra a rota principal, ele tem uns tracejados também, que eles mostram algumas rotas paralelas, e ele tem algumas referências boas, tipo rodovia e tudo mais. Tem até uma história engraçada, quando eu estava saindo de Lisboa, na terceira seta eu me perdi. Então, tem seta que é a 50 metros, tem seta que é 500 metros, na terceira seta eu já me perdi. Aí eu fui perguntar, falei, não vou pegar o celular. Eu fui perguntar para uma senhora, ela estava no ponto de ônibus, falei, senhora, sabe onde que é o Museu de Cerâmica? Porque esse Museu do Azulejo, que esse museu é referência no caminho, tá no livro. Ela falou, filho, esse museu é muito longe, pega um ônibus, aí se eu tiver sem dinheiro eu pago, porque eu tava meio peregrino, né? Falei, cara, nem comecei o caminho e ela já tá falando que tá longe, se eu contar pra ela que eu vou fazer. Então, assim, eu tenho uma noção de direção, acho que por causa do triado, da corrida e, enfim, da bike, muito boa. Assim, eu aconselho a se preparar no caminho, da mesma maneira que fisicamente, para isso não virar um problema. O caminho é mais ali pra você se descobrir, lógico, perder um pouquinho, 1 quilômetro ou outro, volta, isso não tem problema. Mas se não, questão física começa a pesar, para mim, eu tinha essa facilidade, né, que para mim não pesava tanto. Mas se perder, já tá chegando no final do dia, não tem local para ficar, o que eu fiz? Como peguei esse livro, vi mais de uma opção, mais ou menos por noite, baseado nas distâncias que eu achava que ia fazer, de albergue, de hostel. Depois do primeiro que eu fiquei, eu vi que não foi ficando muito cheio, e a época não era muito cheia, então dava para ir, com exceção da casa de Fernando, que eu havia comentado com vocês. E fui mais ou menos nas distâncias. No livro, ele sugere algumas distâncias para você fazer por dia. Como eu fazia algumas distâncias diferentes, eu fui tendo algumas preocupações. Um dia eu terminei 2 km antes, outro dia eu terminei 10 km depois, um dia eu fiz 62, eu dupliquei a distância que ele estava propondo no livro. Então, assim, você tem bastante opção no caminho. O caminho de Saint-Jean-Pied-de-Port tem muito albergue no começo do caminho. O caminho de Lisboa, que foi o que eu fiz até Santiago, os primeiros 400 quilômetros não chegam a ser precários, mas tem pouca opção, porque ele não é um caminho muito usual. O caminho da francês, né, já foi reconhecido pela Unesco, o caminho espanhol também. O português recebeu a solicitação e foi reconhecido agora. Assim, de Porto para frente, que são os últimos 250 quilômetros, tem muita infraestrutura e é o que normalmente o pessoal faz. Que para você pegar o certificado de Santiago de Compostela, você tem que ter feito a pé, pelo menos no mínimo 100 quilômetros, ou de bike ou a cavalo 200 quilômetros. É o que dá da distância de Porto. E com tempo menor, que normalmente as pessoas não têm tanto tempo disponível. Então, assim, eu fui pelo livro e com pouca orientação,
orientação, né? Fui mais seguindo as setas. Assim, dá para levar celular, dá para quem tem relógio para treino, dá para programar o relógio com as distâncias, dá para procurar agências de viagem, de fato. E hoje tem muito blog que te indica o caminho, tem associações. Eu peguei algumas referências também na Catedral da SEC, foi onde eu comecei o caminho de Santiago, onde eu peguei o meu certificado para carimbar durante o caminho, né? Isso é legal, você vai carimbando o certificado durante o caminho, em cafés, em albergues e tudo mais. Assim, tem muita informação na internet. Eu aconselho pelo menos ao mínimo ou o livro, mas assim, eu já tinha alguma orientação, por isso que eu busquei essa maneira, mas assim, pelo menos se associar a essas associações aí que eu comentei, dos peregrinos, de Santiago, o que é que seja, que ele te abre algumas possibilidades, sempre tem mais de uma possibilidade, principalmente onde vai dormir, onde vai comer, porque assim, chove, faz frio, tem uma rodovia que está fechada, você precisa desviar, o mundo não é do jeito que a gente espera, de fato, né? Sempre surge alguma situação atípica. Muito bom. Pô, eu acho que, dito isso, depois de uma aula, todos um pouco motivados para seguir, amarrar os tênis, não as botas, e começar essa caminhada. Brigadão pelas dicas, pela história. Acho que muita gente vai se sentir identificada, motivada, e espero que, assim como você, muitos possam desfrutar e aproveitar de um momento único no caminho de Santiago. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho aí, espero contribuir, e bom caminho pra gente aí, bom caminho em 2022. Depois de ouvir a experiência a pé pelo caminho português, a gente escuta as histórias de um casal que fez o caminho francês de bicicleta e que se prepara para voltar o mais breve possível. Confere aí. Henrique, Beatriz, muito bem-vindos ao Gregário Cycling. Nesse bloco, um bloco especial com vocês dois, mais uma história que é rica e que vale muito a pena ser contada. Só para os nossos ouvintes se adaptarem primeiro, bem-vindo, Beatriz. Obrigado, o prazer é todo nosso de estar aqui contando um pouquinho da nossa história, trocando experiência, contando a história que a gente gosta tanto de repetir. Acho que os nossos filhos, nossos amigos, parentes não aguentam mais ouvir. Agora a gente vai abrir um pouquinho o leque para vocês também. Com certeza. Bem-vindo, Henrique. Obrigado, Leandro e Álvaro, aí, pela oportunidade de a gente poder estar aqui falando um pouquinho da nossa história, da nossa experiência, da nossa vivência nesse caminho fantástico que é o Caminho de Santiago. E como a Bia já falou aí, é algo que a gente gosta muito de falar sempre, tá? Então, explorem à vontade. Antes da gente cruzar o Atlântico, e vocês em Brasília, nós em São Paulo, viva a tecnologia, Henrique, você teve uma experiência com o Caminho da Fé, que tem uma relação com seu pai, antes de fazer Santiago. Foi sim, eu tive a primeira experiência que eu tive com rotas de peregrinação, foi justamente em um ano em que meu pai estava muito doente, ele estava com uma depressão muito forte, e a gente já vinha tentando de tudo para fazê-lo se animar, com remédios, com psiquiatras e todo tipo de trabalho que a gente faz com quem tem depressão, além de todo o carinho que a gente tem que dar para essas pessoas. E eu recebi um convite na época para fazer o Caminho da Fé, né? E aceitei o convite assim meio que sem muito saber o que era, né? Falar, não, vamos, vocês estão indo, também vou de bicicleta, não pedalava tanto ainda, né? Aprendi a pedalar muito cedo, mas não tinha essa experiência de pedalar por longas distâncias, né? Em caminhos difíceis, mas aceitei o desafio. No mesmo momento que eu aceitei o desafio, eu achei que eu tinha que dedicar esse caminho a alguma coisa, né? A algo maior. Eu sou muito devoto a Nossa Senhora, minha família é muito católica, e eu achei por bem fazer a dedicação desse caminho para o meu pai, para a melhora dele, né? Pedindo para Nossa Senhora que ele se restabelecesse, né? Já que a gente tinha tentado tantas coisas e não tinha conseguido ainda muito sucesso. E resolvi falar isso para ele, falar, pai, eu estou indo lá para o Caminho da Fé, é um caminho bem difícil, são 450 quilômetros quase, em terrenos que a altimetria ela judia bastante, e eu queria que o senhor escrevesse, né, uma intenção para eu levar comigo durante o caminho e entregar lá aos pés da Santa, lá no santuário lá de Nossa Senhora.
Tá? E ele fez isso, minha mãe também fez um pedido, e me entregaram esse pedido, né, escrito até no WhatsApp, tá? Eu passei isso no computador e coloquei isso junto com uma foto dos dois. E eu levava aquilo comigo todos os dias, né? Deixava no bolso e ia pedalar, né? E durante o caminho você toma chuva, você soa, e aquele papel ele foi molhando. E quando eu cheguei lá no santuário para poder fazer a minha oração e entregar o pedido do meu pai e da minha mãe lá aos pés da santa, eu abri a carta para poder ler. É óbvio que cada um chorando num cômodo. Na hora eu já comecei a chorar ali aos prantos, tá? Porque quando eu abri a carta para fazer a minha oração e ler, né, o pedido do meu pai e da minha mãe para que ele se restabelecesse, todo aquele documento que estava impresso, né, com tinta de impressora normal, ele borrou. Ele fez um borrado, só que o borrado ele justamente desenhou um cálice com a foto do meu pai e da minha mãe dentro do cálice. E a hora que eu abri aquilo lá, eu pedi desculpa para a santa e não tive coragem de deixar aos pés da santa. Eu falei, eu preciso fazer minha oração e levar isso para o meu pai. E acabei guardando aquilo comigo, e junto com... Quando a gente faz o caminho da fé, a gente recebe um diploma lá do santuário lá de Aparecida, né? Eu peguei o diploma original, coloquei num quadro junto com esta carta e levei para ele. Eles moram em Curitiba. Levei para o meu pai e falei, pai, ele está aqui. Eu não entreguei, mas expliquei toda essa história, todo esse motivo. E daquele dia em diante, meu pai começou a melhorar. Está tão bem que hoje, com 84 anos de idade, ele pega o carro em Curitiba. Ele não conseguia sair de casa, mas ele cisma, fala, eu vou para São Paulo, pega ele e minha mãe o carro em Curitiba, sai dirigindo de Curitiba para São Paulo, passa uns dias lá na minha casa ou na casa do meu irmão. De lá ele resolve visitar os parentes em Votuporanga, que está quase 700 quilômetros de São Paulo, e vai embora e volta, e está super feliz. E quem falava que naquele momento de crise ele não queria viver mais, hoje ele fala de fazer 100 anos. Ele fala, eu quero chegar aos 100 anos. Então é essa a história. Então, eu prometi que daquele ano em diante eu queria fazer todo ano um caminho de peregrinação. Tanto é que eu já fiz 5 vezes o caminho da fé e 2 vezes o caminho de Santiago. Eu só parei na pandemia porque a pandemia não deixou. Que ano foi essa experiência? Foi em 2014. E 3 anos depois você decidiu fazer na Península Ibérica Caminho de Santiago. Aí 3 anos depois eu já vinha com essa ideia, né, que a gente vinha pesquisando os caminhos de peregrinação, e o Caminho de Santiago sempre foi um foco, uma meta, né, que eu gostaria de fazer, e lendo muitas histórias, alguns amigos que já haviam feito, tá, eu falei, eu quero ir sozinho de bicicleta. E acabei fazendo toda essa programação do Caminho de Santiago em 2017 para que eu fosse sozinho. Esse ano eu e a Bia, a gente estava começando a namorar, né, tal, e ela me ajudou muito na preparação, nos preparativos aí para o Caminho de Santiago, e acabei enfrentando esse desafio aí de sair do Brasil, alugar uma bicicleta fora do Brasil, né, e com todas aquelas histórias que a gente lia, o que você leva, quanto que você tem que pedalar por dia, qual que é o local que você fica. Então eu me preocupei bastante, fiz toda uma programação antes, então eu tinha todo o meu roteiro pronto, da onde que eu ia chegar, para onde que eu ia dormir, quanto que eu ia pedalar no dia. É lógico que a programação você faz, nem sempre você consegue fazer na vida real lá no caminho, porque o caminho te ensina demais e às vezes você muda os seus projetos, e esse acho que é um dos objetivos que o caminho tem mesmo. E foi isso, acabei indo sozinho para lá e fiz o Caminho de Santiago pedalando praticamente sozinho, tá? Mas, como eu falo, você não consegue ficar sozinho no Caminho de Santiago a menos que você queira. Aliás, você não fica sozinho em caminho de peregrinação ou em nenhum caminho da vida a menos que você queira. Henrique, você fez a Rota Francesa, inclusive foi hóspede do Acácio, né, no refúgio dele. Sim, eu fiz o caminho francês, tá, partindo lá de Saint-Jean. Você já começa uma peregrinação quando você pensa em fazer o Caminho de Santiago, fazendo todos os seus preparativos, né? E do momento que você embarca no avião, fala assim, a minha primeira jornada de peregrinação começa agora, que é um voo de Guarulhos para Madrid, aí você pega mais um trem de Madrid para Pamplona, aí você tem que pegar um táxi de Pamplona até Saint-Jean, e é o dia inteiro ali viajando para você poder chegar ali no albergue, se hospedar e preparar suas coisas, né? E pensando em que tem que levar tudo, né? E esse apoio todo esse roteiro, toda essa programação que eu fiz, quem me apoiou muito foi o Acácio e me dando muitas orientações, tá? Tanto é que eu queria conhecê-lo pessoalmente e eu montei o meu roteiro para que exatamente quando eu estivesse passando ali por Rioja, eu pudesse estar um dia com ele lá no albergue dele, né?
Já que a gente vai falar um pouquinho dessa preparação, como é que foi essa busca? Porque você usou a internet, você pesquisou os grupos de pessoas que já tinham viajado. Como é que você buscou essa conexão para saber como estruturar a sua viagem? O principal meio de pesquisa foi realmente a internet e conversa com amigos que já tinham feito o Caminho de Santiago. Tá? Eu sou oficial aposentado da Polícia Militar, né, e eu tinha alguns amigos também, policiais militares, que já haviam feito o Caminho de Santiago, e eles acabaram me apresentando a Associação Binacional dos Amigos do Caminho de Santiago, que fica aqui no Brasil. É uma associação, inclusive, que o Acácio faz parte, né? E eu acabei entrando no site da associação e fazendo as pesquisas daquilo que eu conseguia pesquisar dentro do site, que o site é muito rico, ele tem muita informação ali de quem já fez o caminho de informações. Além disso, eles criaram um grupo de WhatsApp, e esse grupo está aberto, eu pertenço a esse grupo até hoje, e esse grupo ele é aberto exclusivamente para peregrinos e bikegrinos que queiram fazer o Caminho de Santiago, seja a pé ou de bicicleta, e ali se troca muita experiência de quem já fez, e eu consegui muita informação por ali. Tá? Além disso, eu acabei achando um site muito bom na internet que me dava todo o roteiro passo a passo do que eu tinha que fazer. Olha, você vai sair de Saint-Jean, próxima parada é Roncesvalles, ou seja, existe um roteiro meio que pronto e indicações de alguns locais para você ficar. Então, eu segui muito esse site para fazer essa pesquisa, para bolar o meu roteiro. Olha, eu vou sair de tal lugar e chegar em tal lugar, e eu vou ter tal apoio durante o caminho, e já escolhia por aí os locais que eu faria minha hospedagem. Tá? Eu ouvi muito falar da primeira vez que eu fui, e quem vai em bicicleta não tem... não é que ele não tem, você não tem muita prioridade, né, para se hospedar nos albergues públicos, tá? E isso é uma meia-verdade, porque os albergues eles são geralmente muito grandes e você tem muita hospedaria, né? E quem vai em bicicleta acaba tendo uma certa vantagem sobre o peregrino a pé, porque você pode tentar, eu me programei para chegar numa cidade X, chegou lá, o albergue público está lotado, mas eu estou em bicicleta, eu consigo andar mais 5, 6 quilômetros até o próximo albergue, sem muito problema, né? O peregrino a pé, ele já caminhou ali talvez 30 quilômetros no dia, com uma mochila, com aquilo tudo, ele já está mais cansado, né, para poder fazer uma jornada de mais 5, 6 quilômetros para achar algum local, né? Então, realmente os albergues acabam dando uma certa preferência para os peregrinos a pé, mas você tem muita opção. Mas por conta dessa história, né, que talvez a bicicleta, ou quem estava em bicicleta não tivesse tanta acolhida assim quanto o peregrino a pé, eu resolvi fazer todas as minhas reservas antes de sair do Brasil. E para isso eu usei muito esses sites de hotel, de reservas de hotel, e saí com o meu roteiro tudo pronto. Isso foi bom porque eu tinha toda a minha programação, eu tinha exatamente onde que eu ia começar, onde que eu ia terminar, mas por outro lado ele me limitou um pouco quanto à liberdade que eu tinha de poder fazer alterações do meu roteiro lá dentro do caminho. Então eu meio que me obrigava, olha, eu preciso cumprir a programação. Mas assim, eu não me arrependo de ter feito desta forma, tanto é que em 2019, quando fui pela segunda vez, eu fiz exatamente igual, só que eu estava com um grupo, levando um grupo de pessoas. O Henrique é o homem da pesquisa, vocês precisam de ver as tabelas. Não é só assim, uma pesquisa, faço uma anotação aqui ou lá. Ele é cheio das tabelas, ele sabe a altimetria, a quilometragem, qual é a opção de hospedagem. Eu não me preocupei com nada quando eu fui, porque realmente, além de contar com essa experiência, deles já conheceram boa parte do caminho, né? Lógico que cada caminho é único e todas as experiências são válidas, né? Mas o Henrique é extremamente organizado. Pode pedir a tabela para ele que ele tem, tá bom? Bia, e essa é a pergunta. 2017 o Henrique foi sozinho, você acompanhou de bastidores e à distância torcendo por ele, e 2019 vocês foram juntos. Como foi você ir para lá depois de ter vivido remotamente o caminho dele? Isso cria uma expectativa, né? Porque como eu acabei vivenciando o caminho com ele em 2017, eu praticamente estava lá, praticamente estava empurrando a bicicleta junto com ele, né? Nós nos falávamos diariamente, às vezes mais de uma vez por dia, então essa energia do caminho, né? Passamos por momentos muito difíceis, ele lá, eu aqui, então essa troca em 2017, eu me sentia lá realmente junto com ele. Então quando eu cheguei em 2019, eu falei, nossa, será que é tudo aquilo que eu esperava? E não era muito mais.
Foi incrível, foi uma emoção, assim, é uma coisa indescritível. Você chega no caminho, acha que está preparada, só que você não sabe de nada, né? O caminho te prepara para você viver aqueles momentos. Então, por conta disso que eu digo, cada caminho é único. Até mesmo os caminhos do Henrique, em 2017 e 2019, foram bem diferentes, né? E eu cheguei lá achando, não, já conheço o caminho. Vi nas fotos, mal sabia o tanto de emoção que eu ia passar e as coisas que eu ia vivenciar, e foi incrível. Eu ainda estou lá, não voltei. Bia, a gente já ouviu de outro peregrino de que, na verdade, foi o Acácio que divide no outro programa, de que alguém chegou e falou assim, olha, você não quer saber o que vai acontecer com você quando chegar em Compostela. E aí, por quê? Por quê? Por quê? E aí a resposta é a seguinte, que não vai acontecer nada, que talvez você realize de que a viagem é mais importante do que o destino. Essa frase faz sentido para você, Bia? Faz muito sentido, né? Tem um detalhe que quando o peregrino, eu acho que todos devem passar por isso, quando a gente está chegando no destino, que a gente está chegando em Santiago, parece que a gente quer começar a andar de ré. É uma sensação assim, não quero chegar, ainda preciso complementar alguma coisa, preciso aprender, tem mais, quero mais. E realmente o destino, ele permanece, né? Tanto é que a gente não vê a hora de voltar para lá. Henrique, você teve o caminho de 17 que você fez sozinho, com a Bia via satélite, o caminho 19 que vocês estavam juntos. Qual foi a diferença entre fazer sozinho e fazer com uma outra pessoa de quem você tinha que cuidar e de quem cuidava de você? Assim, o caminho de 2017 ele foi mais introspectivo para mim, né? Porque realmente eu estava sozinho e, como eu falei, por vezes eu queria estar sozinho, apesar de a gente sempre estar com alguém lá no meio, mas assim, não tinha ninguém sob a minha responsabilidade. Então foi um caminho mais introspectivo, que eu acabei vivenciando mais a minha espiritualidade, e sentimento de amizade, e até mesmo de superar desafios, né? Não vou dizer que eu fui para lá assim, olha, tá tudo planejado, eu não tive medo do caminho, não, a gente tem, né? Era a primeira vez que eu estava indo fazer um pedal fora do Brasil, indo sozinho, estava indo para a França, eu não falo nada de francês, e depois entrar na Espanha a gente se vira muito bem, e com todos aqueles receios, né? Então, foi um caminho de muita superação e de muito encontro comigo mesmo, né? Isso foi fabuloso. No caminho de 2019 já foi um pouquinho diferente para mim, mas eu acredito que não para o resto do grupo, né? Porque eles estavam ali fazendo pela primeira vez, porque eu me sentia responsável por todo o grupo. Eu fiz todo o planejamento como eu fiz em 2017, eu sabia onde a gente ia começar, onde a gente ia terminar. O grupo era um grupo bastante heterogêneo, então, para você ter uma ideia, a gente tinha uma criança de 4 anos no grupo, que estava acompanhando os pais que estavam pedalando e ia de carro junto com uma amiga que ia encontrando a gente nas cidades. E tinha um senhor de 70 anos de idade do grupo. Tá? Então, pedalando. Um grupo pedalando, né? Um grupo bastante heterogêneo. Então, a gente se preocupava com todos eles, né? E principalmente com, assim, vamos chegar, aquilo que eu planejei para a chegada, a pousada vai estar lá, o hotel vai estar lá, vai estar tudo funcionando. Então, foi um caminho um pouquinho mais, vamos dizer assim, menos espiritualizado para mim, porque eu tinha essa preocupação de estar levando o grupo e me sentia como responsável pela organização. Mas vou te dizer que isso não atrapalhou em nada também a minha interiorização, de você olhar e de sentir todas aquelas energias do caminho, né? Boa, Henrique, você falou sobre isso e a Bia também falou. Bia, dá um exemplo de um momento em que o caminho te ensinou, que ele te surpreendeu e que te fez repensar. Eu tenho 2 histórias bem marcantes assim do caminho. A primeira é o dia que começamos a pedalar, era o Dia das Mães. E eu nunca tinha ficado tanto tempo longe dos meus filhos. Tinham deixado todo um aparato, né, de gente cuidando de tia, madrinha e todo mundo por perto das crianças no Brasil. E aí, no dia, a gente sempre fazia uma oração, reunia para fazer uma oração, e esse dia reunimos na igreja, na frente da igreja, com as bicicletas, o grupo todo, para agradecer, iniciar o caminho. E eu já estava bem introspectiva, por ser Dia das Mães, estar longe deles. O Henrique tira do camelback dele, né, da mochila dele, uma cartinha que eles tinham feito para mim, de Feliz Dia das Mães. Nem preciso dizer que dali eu chorei uns 18 quilômetros, mais ou menos. Foi incrível. E nesse momento, eu comecei a perceber o tempo de qualidade que eu tinha com os meus filhos.
que eu estava a tantos quilômetros de distância, mas que para mim uma cartinha representou tanto, que era o tempo que eles dedicaram para escrever aquela carta, que era o tempo que eles dedicaram junto com o Henrique para programar aquela surpresa para mim. Isso era o importante, talvez não a presença física. E para mim foi incrível essa introspecção nesse sentido de família, de estar junto, da surpresa, do dia, de vivenciar esses dias todos, né, ao longo dos dias, sem a presença deles e ainda com fuso horário, e alguns dias eu não conseguia falar com os dois, porque era o horário da escola e depois a gente estava dormindo, enfim. Eu até brincava com o Henrique e falava assim, me acorda se o celular tocar, porque eu não estou conseguindo acordar com o toque do celular para eu poder falar com as crianças realmente. Já faz tantos dias e tantas horas que eu não falo com eles. A segunda passagem foi um dia, eu levei um tombo, dificilmente a gente pedalava sozinho, sempre estava um por ali, sempre alguém por perto. Alguns momentos, um fica mais distante. Naquele dia eu fiquei para trás, tinha uma descida, eu fui devagar na descida, terminei de descer, caí inexplicavelmente, foi um tombo assim que eu não sei como eu caí, não consigo explicar. Olhei para um lado, olhei para o outro, só vi uns coelhinhos que ficavam assim na beira da estrada. E falei, e aí, coelhada, quem é que vai me ajudar a levantar daqui dessa bicicleta? E nesse momento eu não tinha nenhum peregrino a pé passando. E normalmente você encontra as pessoas, né? E eu tive que me virar sozinha. E, né, levantei a bicicleta meio assim, torta, o banco meio torto, né, o cilindro meio torto, eu fui lá, vou ter que ajeitar isso aqui com força, enfim, precisei me virar, estava cheia de poeira da cabeça aos pés, porque mulher não sabe cair da bicicleta, né, a gente tem que sujar tudo, e encontrei, e o Henrique percebeu que alguma coisa estava errada, sentiu que estava alguma coisa errada, parou para me esperar e eu não chegava, começou a voltar, preocupado comigo, porque a distância de tempo não era para a gente estar tão longe assim, e de longe ele me vê chegando cheia de poeira, falou, pronto, já tomou o primeiro tombinho dela, né? Aí, quando ele me encontrou, eu falei assim, vamos continuar até, né, encontrar algum lugar que a gente possa parar para eu não desaquecer. Aquele dia a gente ia dormir em cima da montanha e eu não podia desanimar, né, por causa de um tombo. E paramos um pouco à frente numa igreja, rezamos, chorei, né, agradeci por nada demais ter me acontecido, que foi realmente uma graça, porque qualquer tombo é preocupante, né, e realmente não tinha acontecido nada demais além de uns roxinhos, assim. E saindo da igreja, o Henrique me abraçou na porta da igreja e falou assim, eu pedi para Nossa Senhora te mostrar o porquê disso, o porquê que você está passando por isso. E continuamos pedalando, eu bem concentrada, porque ainda tinha um bom caminho até onde nós íamos nos hospedar aquela noite. E nós encontramos um grupo de cadeirantes fazendo um trecho do caminho que eles chamam de trecho adaptado para cadeirantes. E quando eu olhei aquilo, eu comecei a chorar. Eu chorei muito, porque eu percebi que para mim aquilo não era nada. Tamanha superação daquele grupo fazendo o caminho, né? A dificuldade deles, porque embora o trecho seja adaptado para cadeirantes, né, para pessoas com necessidades especiais, meu pai era cadeirante, então eu sei o tamanho de uma dificuldade de uma pedrinha pequenininha que seja na frente de uma cadeira de rodas, até mesmo para quando a gente está empurrando a cadeira. E aquele grupo, eles estavam lá, numa alegria, numa felicidade, transmitindo tanta coisa boa para mim e tanto aprendizado naquele momento, que eu só tinha que agradecer a Nossa Senhora mesmo por me mostrar o porquê daquela passagem e seguir em frente da melhor maneira e agradecendo, né, pela vida, por estar ali, por ter vivenciado aquele momento, até mesmo no tombo. E qual que é a expectativa de vocês para essa terceira experiência, que no caso vai ser a terceira para os dois, porque a Bia participou da primeira, né? Tá mais do que claro isso. Quais são a construção que vocês estão fazendo de percurso e de o que vocês estão focando nessa experiência? Eu não preciso nem me preocupar, porque o homem da planilha faz tudo, né? Eu sei que eu não vou levar mais a escova rotativa, que eu não preciso dela no caminho.
Mentira que você levou uma escova em 2019. Não, eu não levei, mas foi quase. Eu comecei a programar, e vou levar isso, vou levar aquilo. Eu falei, como que eu vou secar o cabelo, né? Depois chega no hotel, lava o cabelo, como que seca? Vai dormir com ele assim e tal? Preocupação, né? E aí o Henrique falou, olha, você pode levar a sua escova rotativa, não tem problema. Tudo que você leva, você carrega. Falei, não, mas é que eu quero muito. Ele falou, tudo bem você querer muito. Você pode levar. E eu sei que no último minuto eu deixei a escova rotativa em cima da mesa da sala e fui embora sem olhar para trás. E quando eu cheguei lá, no primeiro dia de pedal, eu olhei para ele e falei, obrigada por não ter insistido para trazer a minha escova rotativa. Ela não iria nem me acompanhar no primeiro quilômetro. Eu não preciso dela. E tem também uma outra passagem. Quando a gente terminou, não terminamos. Quando nós chegamos em Santiago, o Henrique falou, toma, tá aqui a sua mala, porque dali nós iríamos visitar a filha do Henrique, que morava lá em Portugal, na época. Tá aqui, chegou a sua mala, agora você tem biquíni, tem outras roupas, tá aí dentro, né? Tá aqui. Eu continuei sentada na cama, olhei para aquela mala, falei, tá, mas eu tô bem assim. Aí ele, não, mas tem calça jeans aí dentro. Eu, não preciso. Você não vai nem abrir a sua mala, você não quer trocar, você passou tantos dias, né, com o uniforme, com a mesma roupa. Lógico que a gente parava para lavar a roupa, né, a cada 2 dias. A gente tinha uns locais que nós conseguíamos lavar. Mas eu falei, não preciso dessa mala, eu não quero, não vou abrir. Ele falou, mas eu vou colocar minha calça jeans. Eu falei assim, pode pôr, eu não quero a mala. Eu não abri a mala naquele dia. Mesmo se a escova rotativa estivesse lá dentro, não me interessava. Porque eu falei, eu já vivi tantos dias com tão pouco. Aliás, não é tão pouco, eu vivi tantos dias com o suficiente. E é com essa mensagem de desapego, com o que realmente importa da vida, que a gente encerra o episódio de hoje, Caminho de Santiago. Uma história muito rica, que quem se interessou vai encontrar um farto material na internet. Inclusive, se você quiser ouvir um pouco mais sobre esses 4 convidados que passaram por aqui hoje, eu posso até pensar em te ceder um pouco mais do material não editado desse programa, porque as histórias são realmente muito legais. Ao mesmo tempo, a Gregária é muito curiosa para ouvir a sua. Se você pedalou pelo Caminho de Santiago, compartilhe, marque a gente nos seus posts. Vai ser um prazer saber um pouco mais sobre outras experiências por lá. O Gregário Cycling é um podcast semanal. Esse é o nosso 89º episódio. Tem muita coisa legal para quem está conhecendo a gente agora, voltar e ouvir. Aproveite e siga a gente no seu player de podcast favorito e também avalie o nosso podcast. Isso é muito importante para que mais gente nos conheça. Outra dica legal é você seguir a gente no Instagram. Por lá a gente tem um conteúdo diário com muita informação para quem é apaixonado pela bicicleta. Um grande abraço e até a próxima!